Fala aí galera, aqui é Samuel falando, mas pode me chamar de Mush Mush Bé. Yes, yes. É um apelido meu que eu gosto bastante, então eu espero que gostem também. Yes, yes. Bom, hoje eu vou falar aqui algumas ideias que eu tenho sobre algumas histórias minhas, né, que eu estou pensando e tipo, programando, é claro, pra tipo, sei lá, fazer alguma coisa do tipo assim, né. Eu tenho uma imaginação bem grande pra diversas coisas e diversos tipos de conteúdo, então eu pensei, por que não começar a, sei lá, só pegar e fazer assim do nada? E, bom, eu comecei a ter essas ideias e eu vou começar a apresentar algumas coisas que eu já pensei, algumas coisas que eu já tive ideia de fazer. Uma delas que eu pensei foi tipo de um herói medieval, assim, uma história mais tipo medieval ou algo assim do tipo, sabe? Eu vou falar um pouquinho sobre ela e tudo mais e, sei lá, no momento agora eu só tenho tipo alguns esboços, algumas coisas que eu tô pensando. Eu não fiz nada tipo tão avançado, tipo pensar em fala, pensar em como vai ser a história, como vai ser os negócios. Mas eu tive já um tipo de base, assim, tudo mais. Criações que eu comecei a fazer e sei lá. Tô indo com o tempo assim, pensando em alguma coisinha ou outra. Bom, se vocês acharem um pouco mal feito, alguma coisa assim do tipo, é porque é uma coisa que eu faço mais como hobby, assim, imaginar e pensar em histórias. Não é uma coisa que eu, tipo, levo tão a sério, assim, a ponto de criar um livro, a ponto de criar uma história, uma animação, algo do tipo. Até porque também eu sou muito ruim nisso, péssimo, pra falar a verdade. Ruim não, cara. Péssimo, péssimo mesmo, literalmente. Cara, como vocês podem ver meus vídeos, às vezes é tipo, meu vídeo, tipo, uma foto minha, ou um vídeo que eu pego da internet e posto e edito. Mas sou péssimo nisso também, é claro, né? Então, tipo, é meio blé. Mas fazer o que, né? Fazer o que, né? Bom, também tem alguns videozinhos assim meu, cara, que os outros meus vídeos que eu pego é de gameplay minha, né? Tipo, que eu pego meus gameplay minha e simplesmente gravo e reposto assim, né? Mas é meio blé, né? Meio blé, né, cara? Bom, assim, né? Não garanto assim que seja tão bom assim, né? Mas eu faço o meu melhor. E eu espero que vocês gostem, é claro, né? Ou, tipo, entretenha vocês nesse tempo que você estiver vendo. Bom, pra começar o meu negócio, eu pensei numa história medieval, é claro. Do meu ponto de vista, assim, eu amo literalmente muito história medieval. Tipo, só de pensar, tipo, guerreiros, arqueiros, essas coisas assim. Eu acho literalmente super bacana, super bacana. Só de você ter, tipo, sei lá, uma história onde tem, tipo, um guerreiro, um negócio espadachim, arqueiro, essas coisas. Coisas assim, tipo, que fala mais sobre o negócio, assim, puxa muito, assim, tipo, sei lá, meu negócio, assim, minha atenção, assim, essas coisas. Eu não sei vocês, mas, tipo, sei lá, é porque pra mim, assim, parece que é coisa diferente, assim, sabe? É, tipo, coisas que não são agora do momento, assim, né? Tipo, por exemplo, quando falam algumas coisas assim sobre histórias mais, tipo, revolucionárias, assim, ou futurísticas, pra mim esse tipo de conteúdo não puxa minha atenção, claro. Aí você pergunta, ué, mas por que essa mão não puxa muito essa atenção? É porque pra mim, literalmente, essas histórias, pra mim, tipo, sei lá, cara, é tão, tipo, tão igual assim as histórias quando tem, tipo, histórias do futuro ou algo assim. Por exemplo, digamos assim, as histórias normalmente tem naves que voam, aquelas cidades futurísticas que, tipo, parece futurística, mas não é tanto. E, tipo, não tem muita coisa diferente. Agora, se eu falar pra vocês, tipo, uma história medieval, normalmente as histórias medieval nunca, tipo, são iguais, assim. Sempre tem aquela questão de guerras, tem aquelas questão de, tipo, guilda, quest, guerreiros, histórias, vida completamente negócio, assim, sem tecnologia, essas coisas. E só de pensar em tudo isso, assim, puxa muito a minha atenção, literalmente, tipo. Porque são coisas, assim, tipo, antiquadas, antigas, assim, as roupas, coisas, sei lá, eu gosto, tipo, isso puxa minha atenção, sei lá, é um gosto, assim, que eu gosto bastante, assim, né. Até que, tipo, animes, animação, assim, mangá, algumas coisas assim, cara, que, tipo, puxam muito a minha atenção. Eu me baseei em algumas coisas assim, mas, tipo, essa história aqui que eu tô pensando, e, tipo, pensando em criar e tudo mais, foi, tipo, literalmente eu que criei, assim, né? Eu que, tipo, do nada, assim, comecei a pensar em coisas, comecei, tipo, ouvir musiquinha, assim, né? E comecei, tipo, literalmente comecei a pensar diversas coisas, comecei a imaginar como seria e tudo mais, e assim foi indo, né? E assim foi, assim foi, assim foi, até diversos pontos, diversos pontos. Bom, a história que eu tô começando assim a pensar, eu vou falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho, tipo, do começo que eu pensei. E a história começa assim. Começa com um mundo onde tem diversos deuses, diversos magos. Um mundo onde tem diversos... Calma, calma, eu acho que eu comecei errado, pera. Sorry, cara, vamos lá, começar de novo, né, cara, eu acho que isso é um pouquinho errado, mas tudo bem, né. A história toda começa em um mundo muito antigo, onde não tinha tecnologia, onde não tinha nada, onde as coisas eram totalmente inadequadas e tudo mais, eu acho que pode ser dizer assim, né.
onde a vida era muito difícil para os seres humanos, porque nesse mundo eles não eram aqueles que estavam no topo da cadeia alimentar. Até porque eles poderiam ser muito vencidos por muitas coisas, mas mesmo assim eles foram melhorando e evoluindo. Mas aquele mundo, eles não eram o topo da cadeia alimentar, até porque existiam diversas coisas que poderiam matar eles, mas mesmo assim, eles ainda estavam lá, vivos e lutando contra diversas casas e pessoas e seres de outros mundos, sendo que eles eram um dos mais fracos comparado a eles só tinham espadas ou algumas outras trapaças, eu acho que pode-se dizer assim, né? Bom, nesse mundo que eu estava pensando em criar história, eles teriam magos, teriam bruxos, teriam anões, é claro, né? Pode se parecer meio negócio, meio clichê, mas foi o que eu pensei mais ou menos. Teriam dragões, teriam deuses também, né? Teriam também elfos, é claro, não pode faltar em nenhuma história de antiguidade, eu acho, né? Pô, mais ou menos, assim. É meio antiquado, mas é meio que tipo entre seres grandiosos e seres não grandiosos, e seres mitológicos e não mitológicos. E, bom, nesse começo de tudo eu comecei a pensar assim, né? No começo da história, tipo, mais ou menos assim, né? A história ia começar, tipo, com os humanos sendo, tipo, eles consideradamente, eles são fracos, sim, a maioria deles, mas teria alguns humanos deles que seriam, tipo, mais fortes do que os outros, né, cara? E, bom, o glitch da história, sim, que eu pensei foi. Aconteceu alguns casos assim, né? Que alguns seres de outros mundos lá, tipo os deuses, ou tipo, se envolvido com os humanos, assim, tudo mais, né? E acabaria aqui dando, tipo, a luz pra uma. Sei lá, uma criança assim que tivesse poderes assim maior que tiveres. Mas isso aí aconteceu e tudo mais, né? E deu poderes assim, né? Fazem que os humanos tivessem força e poder pra, tipo, não servir, tipo, não ser obrigado a servir, tipo, os deuses, assim, né? Porque os deuses, tipo, eles eram muito fortes, literalmente. Até, tipo, o mais fraco deles era incrivelmente poderoso. Então, nisso todo, começaria a história assim, né? Começaria um reino, tipo, bem negócio, onde, tipo, a cidade do centro dele seria protegida por esse humano super forte. Mas aí que tá a questão. Quanto mais próximo, assim, do meio da cidade, que fica no centro, onde tem esse humano super forte, é protegido, é claro, é protegido, tem riqueza, assim, diversas coisas. Mas as outras partes, assim, em volta, ou como assim, mais longe desse negócio, mais começa a ficar perigoso para as pessoas. Pois aí teria aquele caso, pois o reino humano, ele estava cercado por diversos outros tipos de raça. Desde anões, dragões, bruxos, sim, magos e bruxos estão cercados em raças diferentes, por exemplo. Porque os magos, eles já nasceram com esse negócio, já. Eles já nasceram já com, tipo, esse poder elemental deles. Então, tipo, eles são diferentes dos bruxos, porque os bruxos são humanos que aprenderam magia, mas foram expulsos pelos humanos por ter esse tipo de magia, tipo, ter esse tipo de poder. Então, era tipo, meio que eles caçavam esses bruxos. Então, os bruxos foram fazer seu próprio reino. Eles conseguiram uma terra nas montanhas. E nisso tem os magos, que os magos ficam um pouco mais lá perto do negócio, assim, em um outro tipo de montanha, mas tipo do outro lado, assim, tipo do mapa praticamente. Bom, aí depois disso tem esses dois, né, cara, que são os magos e os bruxos. E depois disso tem aí negócio, né? Cada um deles fica, tipo, em uma parte do mapa, assim, tudo mais, e a parte dos humanos fica no centro de tudo. Depois disso tem os anões, que eles ficam nas cavernas e tudo mais também, né? Tipo tocas, assim, tem as minas deles. Que eles também tem o reino deles. Tem o reino dos dragões, né? Que também fica nas altas montanhas e tudo mais. Ou nas nuvens, é claro, com o castelo negócio deles. Depois disso tem uns elfos, é claro, que ficam na floresta. Bem basiquinho, né? E nisso tem os deuses, que os deuses moram acima das nuvens, é claro. Onde eles têm o próprio santuário deles lá e tudo mais, né? E bom, aí depois tem outros seres e tudo mais, tipo demônios, outros seres assim que eu ainda não pensei muito bem, mas pretendo criar, é claro, eu pensei em alguma coisa diferente. E assim vai. A história começa, tipo, com o protagonista, né? Que eu pensei, tipo, em um jovem que ele morasse, tipo, bem longe, assim, do negócio. Como tem o centro da, tipo, o centro da cidade, ele teria meio que sua casa bem longe, bem longe, bem longe de lá, né, cara? Que seria mais ou menos lá, tipo, bem longe, assim, tipo, uma cidadezinha, uma aldeiazinha bem pequena lá, né? E ele vivesse com seu pai, que era um antigo aventureiro, e sua mãe, que era apenas uma mulher qualquer, né? Que ele, tipo, conheceu, assim, suas aventuras. E bom, aí que começa toda a história. Onde, literalmente, ele, esse menino que teria nascido teria nascido desse pai que era um aventureiro e essa mulher desconhecida.
Ele seria uma pessoa muito poderosa, mas ninguém sabia disso, ninguém sabia desses poderes deles. Nem ele mesmo sequer sabia disso. Até porque ia com o tempo assim, ele ia descobrindo tudo isso, ia descobrindo sobre tudo isso que ele ia tendo, esse poder todo que ele ia tendo. A história começa com os humanos, com os deuses bravos, com os deuses conversando, que seria no máximo, não, ao certo seria dizer, né? Seriam 15 deuses. Esses 15 deuses, eles estariam lá junto, lá discutindo sobre como eles fazer, né? Porque alguns deuses queriam atacar os humanos, queriam fazer guerras, queriam guerrear, é claro. Porque eles já estavam entediados com aquela vida chata de simplesmente ficar vendo o que os humanos fazem, outros seres. E eles podiam simplesmente. Mas o líder deles era muito sábio, é claro. Porque ele sabia que não poderia simplesmente começar uma guerra assim do nada. Foi aí que ele pegou e alguns deuses, assim, que tinham um rank um pouco mais abaixo, queriam guerrear, queriam lutar, sedentos de luta, é claro. E nisso eles tiveram a brilhante ideia de certo dia, uma certa noite, falar a verdade, começarem e simplesmente atacarem os humanos. Nisso, do rank 10 pra cima e tudo mais, que eram os piores e tudo mais, né? Eles pensaram, se juntaram 5 e pensaram, vamos lá. E o 11º foi que juntou todo mundo deles pra fazer tudo isso. Depois disso eles pegaram e falaram, né, cara, porque estavam revoltados com aquilo, eles queriam guerrear, eles tinham esse poder. E eles não iam ficar só por causa, com medo, só por causa de um único humano que tinha lá no centro, né. Então eles pegaram e pensaram os 5 atacarem junto àquela cidade. E fazer a destruição e começar uma guerra global. Porque se ele conseguisse derrotar o humano, por que não conseguir derrotar também os anões e tudo mais, mostrar sua força e até mesmo dominar o clã dos deuses, é claro, fazendo uma revolução. Mas tudo deu errado quando eles foram lá guerrear no centro e literalmente os 5 morreram. Os 5 não, mas um deles quase ficou morto, né? Ele conseguiu sair um pouco com vida assim, quase morto, mas quando ele voltou pra Terra dos Deuses, ele encontrou nada mais nada menos que era que o próprio líder e todos os outros lá. E ele começou a tomar mal, tipo, sermão, é claro, por tudo que ele fez, é claro. E porque ele tinha acabado de matar com 4 dos deuses, cara. E agora o clã dele dos deuses foi reduzido. Uma boa parte dele, é claro. Então, depois de tudo aquilo, tomar aquele sermão todo, os deuses pegaram e tomaram essa decisão. Um deles foi lá e matou ele, cara. E ele pegou e falou: bom, você já perdeu para um mero humano, cara, então você já não tem mais benefício algum para os deuses. Mesmo que você seja nossa família, nosso sangue, você já arruinou tudo, cara, agora. Agora eles sabem que realmente podem lutar contra a gente e realmente até pode pensar que tem uma chance. Você fez besteira, então seu único legado agora é a morte. E matou ele. E depois disso começou a surgir diversos boatos por todos os lugares e claro, né, que um humano teria derrotado vários deuses em uma só noite. E sozinho, é claro. Depois disso, qualquer outra pessoa começou a ficar animado em qualquer outros lugares, cara. E esse boato chegou em todos os reinos, seja dos anões, cara, onde apareceu um dos anões mais fortes de todo, com um machado enorme, dourado, brilhante. E ele falou: hã? Então temos um guerreiro forte do lado dos humanos, não é mesmo? Isso talvez fique interessante se começar uma guerra global. Depois disso, aparece um arqueiro, cara, misterioso, quase invisível, acertando um tigre enorme, cara, nas florestas. Então quer dizer que um humano pode lutar contra um deus? Isso é realmente interessante. Será que eu conseguiria matar ele com minhas flechas muito habilidosas? Depois disso vai direto para o reino dos magos, cara, onde o mago começa a lançar uma magia negra, a qual absorve tudo que vem pelo seu caminho e começa a sugar tudo em uma escala muito grande. E onde só para quando ele estala o dedo e a magia completamente some. Que interessante. Um humano? Será que ele pode me machucar? Depois disso aparecem os bruxos, cara, onde eles começam a enfiar um monte de faca e começam a lançar um monte de magia em um humano, cara. E aquele humano, depois de ser perfurado e começar a sair seu sangue, ele começa a voltar completamente e se regenerar automaticamente. Será que ele pode mesmo lutar contra mim, agora que eu sou e descobri uma magia pra virar imortal? E depois disso, vai direto pros demônios, onde aparece um demônio sentado na cadeira, onde ele simplesmente começa a ouvir o que aquele outro demônio menor tinha a dizer sobre esse tal humano. Ele apenas se esmugou e olhou pro lado. Depois disso, apareceu pros deuses,
onde o líder deles, cara, o deus mais forte e mais velho de todos, falou: eu acho que tá na hora de começarmos nossos planos. Agora que meus idiotas filhos mortos já fizeram besteira, vamos ter que começar uma guerra. E depois disso tudo, vai pra quem nada mais nada menos do que pela criança que estava na vila distante. E ele começa a pensar: o que será que vai acontecer nesse mundo? E depois disso, aparece o pai dele contando uma historinha pra ele sobre como está sendo tudo no mundo e sobre como funciona ele todo. E bom, esse é primeiramente o começo assim da história que eu tô pensando em criar assim, né, que eu criei já e pensei em boa parte das coisas. E bom, esse é apenas um esboço assim do que eu estou criando e tudo mais. Literalmente fui eu que criei essa história assim, né? Ou um pouquinho dela, é claro. Tem muita coisa ainda que tá muito mal feita ainda, não tá muito legal, mas com o tempo eu vou criando cada coisinha assim e vou melhorando, eu acho, cada coisa. Como eu falei, galera, isso é apenas um esboço assim que eu criei e tudo mais no meu passatempo assim criando. E talvez eu vou criar várias outras historinhas ou coisinhas assim, né, e poste. Bom, eu espero que vocês entendam que eu não vou postar muita coisa assim com animação ou vídeos assim, até porque eu não sei fazer essas coisas, eu nem sei onde pegar essas coisas, então eu prefiro fazer mais original mesmo, então só vai ter uma foto minha mesmo, tá? Blé. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, né, e ouviu minha historinha, né, claro. Muito obrigado também, eu agradeceria muito também se puder deixar o like e compartilhar o vídeo, ou se inscrever no canal, é claro, Bom, se quiser também compartilhar o vídeo com algum amigo, alguma pessoa que gosta de histórias, ou queira ouvir algumas coisas meio doidas assim que eu crio, eu super agradeço. Bom, é sobre isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que tenha gostado, e até a próxima! Yes, yes! Blé pra vocês! Até mais!